Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E no programa de hoje recebemos o Rui Guimarães, o Rui que é uma figura da cidade, ex-bancário, ex-secretário de esportes na gestão Manuel Antunes e também um dos memorialistas, um dos historiadores da cidade. O Rui veio falar um pouquinho da história dele, do livro dele sobre o futebol amador, sua relação com o esporte e também assuntos gerais da cidade. O Rui está aqui com a gente, fazia tempo que o Rui estava devendo essa entrevista aqui para o Documento Rio Preto. Quero agradecer, Rui, sua presença, obrigado, viu? Então, a gente tem o maior prazer de vir aqui contar alguma coisa da nossa cidade. Eu sou nascido aqui em Rio Preto. Eu nasci no dia 11 de setembro de 1946 e atualmente eu estou com 75 anos e eu quis deixar, nesse livro que nós vamos mostrar depois, deixar uma coisa para a história de Rio Preto, uma coisa que muita gente não viveu isso aqui, né? E são várias famílias aqui em Rio Preto que têm os chefes das famílias que jogavam futebol na Uma várzea. rica história do futebol amador, o varziano de Rio Preto, né? Então, uma coisa que a gente viveu, a gente nunca vai esquecer disso aí. Eu tenho na minha memória isso aí, né? E vai indo com o tempo, a gente não vai estar mais aqui, né? Vai ficar o livro para essa juventude aí, para o pessoal ver que Rio Preto era uma cidade do esporte. Um legado, né? O Rui que trouxe um material aqui, umas fitas com imagens do futebol amador da década de 90, que a gente vai conferir daqui a pouquinho. Vou passar para o Fernando falar um pouquinho do Rui. Fernando, que amigo de longa data aí do Rui, inclusive acho que foi inspirado pelo amor do Rui pelas coisas antigas, pela história da cidade. Foi quem inspirou o Fernando, é isso, Fernando? O marco zero, né? O Rui é meu marco zero de tudo. Mas antes de começar a falar, o Rui é um dos maiores espectadores do nosso programa. Não perde um, não é verdade? Me liga sempre, né, Rui, para comentar, para falar. O bom de tudo, nesses filmes antigos que vocês passam, eu conheço muita gente. Eu vejo as pessoas no filme, eu falo, é fulano, esse aqui eu conheço. Eu conheci essas pessoas, não conheci todo mundo, mas tem muita gente que eu assisto. Com o maior prazer, às vezes eu encontro alguém da família, às vezes a pessoa não está mais aqui. Fala, ó, assiste lá no canal da Câmara, tem um filme que passa o seu pai, o seu tio lá. Isso, então bacana. A gente divulga isso aí. Inclusive o Fernando Penerô garimpou um filme da Cometa que tem o Rui, né? Tem lá. Que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Então, voltando aqui, dizer o seguinte, o Rui foi um marco zero na minha vida de história, porque eu era um músico, né? Contabilista, né? Músico e tal. E a gente convivia diariamente ali no Hélio Calhado, ali na Rua Benjamin. Primeiro na Rua Delegado, né? Depois ele desceu para Benjamin. O Hélio que jogou no Rio Preto, jogou no América, veio de Olímpia, né? Jogou no Olímpia, pintor de faixas. E ali começou tudo, porque chegava o Rui com fotos na mão. Chegava o professor Agostinho Brandi com foto na mão, o Gerson. E eu comecei a pegar aquilo, comecei a pegar gosto. Então, o marco zero foi o Rui. O Rui a gente chama de Rui Bolinha, né? O apelido dele era Rui Bolinha. Apelido da época. Apelido dele de época, Rui Bolinha. Quem não conhece? Então, foi o meu marco zero de tudo. E a nossa amizade transcende de infância. Eu me lembro do Rui, foi na minha casa, chegando de lambreta. Ele e o Scarpelli, que ele tinha... amigo dele, o Scarpelli, eles dois de lambreta, o Scarpelli morava em frente da minha casa, na Rua João Teixeira, chega o Rui. Então eu conheço o Rui desde que eu nasci, né? E amigo do meu pai, amigo de... Né? O Fernando andava, o pai dele tinha uma motocicleta BMW. O Fernando ia atrás, segurando na cintura do pai dele, e o irmão lá no tanque. Os dois gêmeos, de kimono. Vinha do judô, né? Judô. É verdade, então, que lutou judô, Rui? Lutou. De pequeno eu lembro. Ele chegava de coisa, descalço. Não usava... O cara que luta judô já chega da academia e chega descalço, né? Então, e o Rui, a gente foi crescendo tanto que, olha, falar, hein? 1999, nós começamos a conferir no Mercadão, ele, o Zé Villanova e o Caluta. O Luiz Carlos Mendonça, que morreu, massagista, os quatro sentados no Mercadão, começamos a confraria. E começou a crescer, começaram a chegar pessoas, mas foram os quatro que começaram.
né? Os bate-papos de domingo, às vezes também de sábado, né? Eu sei que é hoje um frequentador, né? Você sabe como é que é. E a gente ia para lá e começaram a chegar as pessoas da cidade. Por exemplo, nós temos um documento que acho que a gente podia passar, até gostou, porque já estão falando bastante, para a gente colocar a imagem. Nós temos justamente em dezembro de 1999, eu não me lembro quem filmou, porque eu estou na mesa, não me lembro. Eu acho que foi, acho que foi o Edilson, que trabalha comigo aqui, ou foi o Felipe, alguém deles. Foi no Mercadão, estava lá Aristides dos Santos, que já foi embora, Walter do Vale, que já foi embora, tá lá quem mais que... Olha, um monte que morreu. Eu acho que o Caruaru aparece também lá. E o bate-papo começa, o Álvaro das Maracas, o Álvaro das Maracas está lá também, faleceu. Nossa, então, quer dizer... Toninho Cury. Toninho Cury está lá, vai ver, o Gabriel, então aparece um pessoal que já não está mais em 99, há quanto tempo? Puxa vida, mais de 22 anos, 23 anos, né? 23 Olha, anos. 23 anos, um documento desse. E a gente começou aquela confraria, depois o Rui deu uma afastada no Mercadão. Nós fizemos, o Mercadão estava esquecido. Tava. Nós começamos a fazer exposição de fotos, as histórias de Rio Preto. O Zé Villanova, Fernando, essa turma toda, Caluta, começamos a fazer exposição, começou a chamar a atenção do público. Eu fiz uma vez uma exposição de casamento, aquela fotografia tradicional. Isso. Depois do casamento, os noivos tiravam uma foto na frente do altar. E eu arrumei 60 casais de Rio Preto. Pedia a foto emprestada, trazia aqui na cidade, no centro, tirava xerox, pegava os dados, que igreja que foi, que dia que foi, o nome dos noivos. Foi um negócio lindo, lindo. Começou a chegar gente... Olha, meu avô, olha minha avó, como é que era bonito. Aí o Tadal mandou fazer um painel no Mercadão de vidro, tinha né? Um painel lá. Que a gente pregava na parede. Na antes, parede, né? chamava atenção. Começou a vir gente no Mercadão, o movimento no Mercadão, dia de domingo, dia de sábado, era exposição pessoal. Em cada data que tinha, os estudantes, fizemos dos estudantes, a gente fazia dos músicos. Aniversário do América, aniversário do Rio Preto, aniversário da cidade. Até os músicos do... Como é que chama lá? Os modernistas? Os modernistas. Eu tenho fotografia lá, vieram um dia lá, os músicos reuniram lá com o Fernando. Teve um domingo legal, assim, bonito, sem cachê, sem nada. Os caras vieram lá, tocaram, né? Foi. Bonito. Então a gente divulgava as coisas da cidade, né? E agora, fazer isso, depois da reforma, eu acho que não deixaram nenhum espaço para fazer exposição lá. Ficou ali a entrada Precisava ter um espaço, da entrada do lado da Antônio de Godoy. Em frente ao Antônio de Godoy, que tem o espaço Edson Baff ali, né? Que já, pelo menos, é uma coisa importante. Ali. Nós fizemos uma vez uma exposição para o tiro de guerra. Veio o tiro de guerra, aí fizemos num domingo, a coisa mais linda. Tiro de guerra veio aí, tudo com mais de... Tinha 60, 70 atiradores, foi a coisa mais linda. Né? Que bacana. Então a gente dava a palavra para qualquer pessoa que quisesse falar alguma coisa lá, tinha um microfone lá, falava, ó... Mané Antunes levou o cap dele, né? Levou. O Mané pôs o bonezinho dele lá. Bacana. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver um pouco de imagem, vamos ver esse não é um documentário, é uma filmagem, um bate-papo, né? Bate-papo no Mercadão, de 1999, na sequência a gente volta. Aristides, o que você conheceu em Rio Preto? Olha, eu vou começar a falar pela Casa Esperança, de Najib Gabriel. Era um senhor até muito simpático, tudo bem, mas subindo na parte administrativa, conheci Fritz Jacó, conheci Delegado Pinto Toledo, conheci... Nome da minha rua. O Paulino Bueno de Aguiar, quando varria a rua ali, Toninho do Término, o Major Léo Lerner, O Pedro Amaral, você conheceu? Pedro Amaral, não. E o Pedro Álvares Cabral? Não, já foi indo, já estava de muleta aí, se eu tivesse conhecido. E demais de outras pessoas, delegado Pinto Toledo, que era o primeiro regional de Rio Preto. É brincadeira dele. O Aristides tocou na festa de debutante da dona Avelina Diniz. Tocou pandeiro, né? Tocou pandeiro. E o Aldo Maraca tocou maraca.
Foi empresário? Empresário. Já tinha parado de tocar nessa época. Já não tocava. Tem aqui o nosso amigo Valen aqui ao lado, como ele é da parte esportiva, vou contar uma passagem lá no Rio Preto. O Rio Preto Esporte Clube perdendo do Botafogo de Ribeirão Preto de 4-0, gol de Ponce de Leão, tudo mais. E calhou, e a torcida xingando e tudo mais, calhou da bola aí na lateral ali, e o povo gritou xingando o Ponce de Leão ali, com aquela ira, tá? Aí ele falou assim, você pode me xingar de qualquer coisa, até de festa, né? Mas aqueles 4 lá vocês não tiram, não. Eu pensava que ia derrubar a coisa de raiva, porque ele falou, posso ser o que for na boca de vocês, mas aqueles 4-0 vocês não tiram lá do pra cá. Isso são passagens que tive. Depois ele perdeu. E depois o Ponce perdeu 4-0. E o Ponce foi contratado pelo São Paulo, foi bicampeão pelo São Paulo no tempo do Leônidas. O último título do Leônidas, quem fez os gols foi o Ponce. Falar em Leônidas, artilheiro do falar em Leônidas, quando o São Paulo jogou aqui em Rio Preto, com o Rio Preto Esporte Clube, gol de Friaça, o Leônidas jogou um punhado de terra no rosto do Bussada e o Friaça marcou o gol de cabeça. Isso aí é verdade. E eles queriam que eu engraxasse o sapato do Leônidas pelo fato de eu ser corintiano e tudo mais e tal. Eu, com uma certa ironia, engraxei. Mas ele era elegante. Porque eu sou superior à diversidade. Do tempo antigo, eu vou contar uma que não é piada e é verdade do tempo moderno. Eu ia descendo a Bernardino a semana passada e eu vi um mendigo lá, ele pediu uma esmola. Dou, não dou, não dou, não dou, você sabe, tem aquele negócio, né? Resolvi dar, enfiei a mão no bolso, tirei umas moedas, na hora que eu ia dar, tocou o celular do mendigo. Aí eu refuguei, fui embora. Quer dizer, são os tempos modernos, até o mendigo tem celular hoje. É muita dor de ouvido, todo mundo assim agora. Uma vez o Chico Caldas veio cantar em Rio Preto. Diz a lenda que ele se encontrou com o Cascatinhana. É verdade, ô? É verdade. Lá no asilo, lá no asilo. No asilo? Quem que estava internado? O Cascatinho ou a Inhana? Nenhum. Silvio Santos foi, Silvio Caldas foi lá fazer uma visita. E o Cascatinha foi lá para encontrar com eles. Sei. O Cascatinha. Chegou lá, se encontraram. Aí o Silvio pensou que ele estava internado lá. Esse é o papo. Ele foi lá para conhecer, com amigos, se conheceram. Não, o Silvio pensou. Pensando que o Cascatinha estava internado. É, porque ele estava lá no asilo, foi lá para internado. O Silvio foi, parece que quem me contou foi o Toninho. Parece que o Silvio foi cantar pros... Ele foi fazer uma visita lá. Só uma visita, mas ele não cantou? Ele cantou ou não cantou? Deixa eu contar. O Silvio Caldas estava na pior, na época. E ele conseguiu, através do governo do estado de São Paulo, uma turnê no interior todo, em 5 cidades, uma delas Rio Preto, para fazer um show para a terceira idade e para os asilos, né? E eu fui... E o Mário Long era funcionário da prefeitura e ele não tinha quem o acompanhasse no violão. E meu tio, Dr. Gabriel, conseguiu, com o prefeito da época, o professor Manuel Antunes, a que o Mário Long fosse dispensado meio período e eu acompanhasse durante o show. E eu fui fotografar esse show e o Roberto Toledo que apresentou o show. E no meio do show, o Silvio Caldas me chamou e falou que tinha um moreno num canto, isso era o Cascatinha. Eu falei que era. Ele encheu de águas os olhos do Silvio Caldas e pediu que eu o chamasse. Aí eu fui e chamei o Cascatinha. Aí o Silvio falou, esperava tudo na vida, menos isso. Ele falou o quê? Você no asilo. Aí o Cascatinha falou, não. Aí o final da história, os dois no palco cantando. Aí os dois foram cantar, foi o final da história.
Da história essa. O maior de todos esse aqui conseguiu. Sabe o que ele fez? Carnaval no Palestra, anos 80, lotava de gente, assim, 10 mil pessoas no salão. O presidente do clube, ó, fez uma orquestra bonita. Aí ele fez uma orquestra, 30 e tantos elementos, 30. Sabe quem ele colocou no palco? Os maiores bêbados do Brasil. Ele conseguiu. Os mais bêbados do Brasil estão no palco. Olhou a orquestra e falou, não sai carnaval aqui de jeito nenhum. Os maiores não tomaram uma gota de álcool. A hora que acabou também, eles tomaram Rio Preto, não foi? Não, aí quando você fazia intervalo, porque não existe intervalo em carnaval. Você tira um músico, vai trocando música. Aí eu montei um bar lá no fundo, eu tenho as fotos tudo. Então minha orquestra ia comer e beber, minha orquestra tocava, sabe? Só que você tem os músicos tudo de confiança, né? Porque eu não faço contrato com os músicos, eu converso. Eu não tenho contrato com músico nenhum, nunca tive. Eu botei 86 músicos em Rio Preto sem um contrato. Fiz Automóvel Clube, Montelibro, Palestra, sem contrato nenhum. Porque não adianta você fazer contrato, né? Porque é fria. Então é preferível você falar como um homem, então. Então os caras falam, aí os caras da sacaria falam, como é que você põe esses caras para tocar lá? Eu falei, vai lá, vai ver o hino, sabe? O hino tomava até remédio. Um surdão na mão dele e deixava, ele parava, tomava umas 4 e voltava. Nossa senhora, o surdo, acho que o surdo até fazia assim, que ele mandava. Aí não tem nem jeito. Todo mundo. Sabe o que está registrado aí? O seguinte, olha, você vê, o homem das maracas aí empresariou os maiores músicos de todos os tempos da música popular brasileira, todos. Está pobre até hoje. É que nem um jogador de futebol. René, Chuverá, Viana, o pessoal do América, Fogosa morreu na pobreza, todo mundo é pobre. O Tino, um grande goleiro, é relativamente pobre. Por quê? Por que que acontece isso? Hoje há uma supervalorização do nada, né? Do nada. O pessoal está empresariando aí, está ficando milionário. Quer dizer, os tempos mudaram realmente. 15 para as 4 da manhã, o Charutinho tá cantando assim, ele pegou o microfone, me segura que vai me dar um troço, me segura. Os caras estão pensando que é a marcha, né? Daí a pouco ele cai desmaiado. Não era um refrão. Ok, gente, estamos de volta. Conferimos então essas imagens bacanas aí do Fernando, do Álvaro, do Toninho Cury, do Aristides dos Santos. O Rui contando aquela do Charutinho, né? Tá do Charutinho. ali, né? Charutinho. Me segura que eu vou tomar A história do Charutinho é interessante. Ele Charutinho foi uma figura pitoresca do Carnaval de Rio Preto. Ele começava na sexta-feira e parava no último dia, não parava. Os músicos de Rio Preto, quando chegava o Carnaval, eles iam tocar nas cidades aí. Tinha uns que não era músico profissional, mas ia lá ganhar um dinheirinho. E esse tal de Charutinho estava cantando num lugar, era quase 4h30 da manhã. Ele começou a afastar assim, andando assim, me segura que vai me dar um troço. Me segura. Os caras estão batendo lá pensando que era uma marcha, né? Daí a pouco ele caiu de costas lá, desmaiado. Mas ele fez no ritmo. Fez. Infartou no ritmo. Que figuraça, né? É. Que figuraça. Tinha Bom, muita gente. ô Rui, vamos falar um pouquinho de futebol, né? Porque o Fernando acho que trouxe uns vídeos aí do Rui jogando no Rio Preto, é isso, Fernando? O Rui é um traidor, né? Porque o pai dele é americano. Não, Rio Pretense também. Não, senhor, teu pai era Meu pai é americano. Rio Pretense. É tudo família de Meu Rio pai. Pretense roxo. Mas ele foi jogar no Juvenil do América, né? No América, tem no Juvenil, tá aqui no livro, né? A fotografia do... Daqui a pouquinho a gente vai falar Eu joguei do no livro. Juvenil, mas foi pro Rio Preto. Fui jogar no Rio Preto porque o Rio Preto dava oportunidade pro santo da casa. O Rio Preto era o time que mais dava oportunidade para quem era da terra. Eu fui lá, joguei no amador, fui campeão amador, eu era o capitão do time. Porque o capitão do time é aquele que orienta os colegas dentro do campo. O time que não tem capitão vira bagunça, todo mundo manda. E a gente orientava. Fui campeão amador invicto pelo Rio Preto, depois joguei no profissional. Profissional começo da década de 70, né? É. Nós temos até um jogo aí de... 60, Que posição, Rui, você 68, jogava? 68, por aí eu joguei no profissional. Que posição? Quando mudou o campo... Lateral direito, né? Jogava de lateral direito, mas eu conheço todas as posições do futebol. Uma coisa que o jogador de hoje não sabe. O jogador tem que saber a função que ele vai fazer. Eu só não joguei no gol, mas sei ensinar.
Eu sei transmitir isso aí. Você é professor de educação física também, Educação física né, também. Sempre gostei de ensinar. Eu só não segui carreira. Fui campeão amador como técnico do Botafogo da Ercília, do Jomec. Nós ganhamos do Palestra lá dentro, um campeonato amador. Um time de vila. Eu treinava o pessoal à noite lá na rua, sem fazer exame médico, rapaz. Ao risco. Pegava os caras lá que nunca fez educação física, ensinava. E chegamos lá dentro do Palestra e ganhamos o título amador. Fui campeão com a Silcor também, como técnico. Eu só não segui carreira, futebol, porque o futebol é problemático, viu? Problemático. Os dirigentes falam uma coisa, dali no outro dia é outra, então eu fui criado de uma outra linha. Não deu certo para mim o futebol por causa disso. Gostava do futebol, podia estar hoje, podia estar até rico. Que o que eu vejo aí hoje, os caras fazendo cada coisa aí, falar, gente... Mas você parou no auge, né? Porque depois você ia lá assistir, me ver jogar lá no colégio, né? No colégio São José. Todo sábado ele ia me ver jogar de sábado. Fernando jogava meio tempo e saía para tomar banho. Eu não sei se... Tomar banho ou tomar cerveja? Pra tomar chopp, né? Tomar banho, ele tinha um corredor lá por baixo da terra, lá ele saía, dava umas broncas na hora do jogo lá, chamava atenção. O Rui, e a passagem pela secretaria, como é que foi a experiência? A secretaria foi boa, foi boa. Eu fui chamado pelo professor Manuel Antunes e o Toninho Figueiredo aqui na frente da Câmara. Eu ia passando aí e falou, você quer pegar a Secretaria de Esportes? Né? Nós estamos montando a nossa equipe. Falei, eu nunca trabalhei com isso aí, né? Mas vocês me dão uma semana para mim pensar. Aí eu conversei com pessoas, amigas, que têm experiência no negócio. Falou, Rui, tem isso, vai acontecer isso, né? Você é um estranho no ninho. Eu não era da cúpula do esporte aqui. Tinha aquela turma aí que eu não vou citar os nomes, né? Não, você era do esporte, assim. Do esporte, mas não era dirigente. Tinha uma turma não aqui. Era os cartolas, né? Os cartolas eram a Secone, né? A Secone, as pessoas... Os caras comandavam o esporte aqui. Eu cheguei como um novato que assustou todo mundo. Assustou. Só que eu fiz... Foi na primeira ou na segunda gestão do Mané? Na primeira. Acho que foi na primeira. Não, na primeira quando a gente fez as infantíades, porque aí ele fazia a parte esportiva e eu fazia a parte eu e Juninho, a gente fazia a parte de música, dança, e lotava que a gente pelo ladrão. E o Rui fez um campeonato amador que foi sensacional e fez uma homenagem ao Serafim Correia de Andrade, né, do Rio Preto, pai do Roberto Correia, músico, foi você o primeiro a fazer homenagem para ele, foi o Rui como secretário, foi inesquecível, porque o Serafim foi tudo no Rio Preto. Fizemos uma festa no Palestra, chamava Rio Pretides, foi no domingo, lotou o ginásio do Palestra, pena que quem filmou aquilo lá era o Rocão. Não, a gente passou aqui quando o professor Manuel veio, teve gente caindo pelo ladrão no Palestra. No domingo arrumamos um patrocínio, teve um patrocínio, veio uma orquestra para tocar, teve um baile. Tinha até pira olímpica, né? A pira olímpica foi feita de gás. Um cara fez na Boa Vista, fez os coisas tudo de cobre e acendeu com um botijão de gás. 4 dias antes, nós convidamos os bombeiros para ver se aquela pira olímpica podia ser acesa no meio do público lá. Arrumamos um lugar lá dentro do ginásio. O corpo do bombeiro, o cara na época virou e falou assim, quem que fez isso aqui? Falei, um sujeito que está acostumado a mexer com gás, né? Falou, tá de parabéns, viu? Segurança, tudo. Bem feitinho. Então fizemos um negócio bonito, foi uma coisa linda. Não, além de tudo, né, Rui, precisava falar a verdade também, né? Isso também motivou, o Mané Antunes, o Rui estava lá, o Mané cobriu todas as quadras de Rio Preto, por causa das infantis para fazer. Recebeu uma verba. E cobriu todas. Cobriu todas as quadras. Descoberta das escolas aí. E o Mané já tinha feito, não sei se tinha feito o centro de eventos ainda. Ainda não. Acho que ainda não. Acho que ainda não, foi na segunda mandato Então o dele. Mané era um esportista, era um cara que gostava, corrida, pedestrianismo. Quem descobriu o João de Moura Bezerra, que vocês já viram falar? Sim. O Bezerra nós descobrimos aqui na Vila Ercília, uma prova pedestrianismo. Né? Chegou aquele velhinho lá, velhinho, no bom sentido, um cara magrinho, sorridente. Participou da corrida, depois, um dia eu estava vendo, ganhou mais de 200 troféus. Correu até morrer, né? Correu uma pessoa que todo mundo gostava, o jeitão dele, né? Sim. Então, foi descoberto nessas provas de pedestrianismo. E as corridas que tinha
da Gazeta, lá em São Paulo, era 3 horas da tarde, aquele solão quente. Eu lancei aqui em Rio Preto às 18 horas, começar às 18 horas. Então, já era, vinha gente de Votuporanga, de Barretos, de Fernandópolis, vinha participar das corridas de pedestrianismo aqui. Muito bem organizado. Nós tínhamos um sargento tiro de guerra, sargento Almeida, colocava os atiradores, fechava as ruas, policiamento com tiro de guerra. Então, é uma coisa, o Mané sempre gostou do esporte, né? Foi dirigente esportivo, né? O Mané foi presidente da Liga Representante de Futebol, junto com meu pai lá, bicho. Você vê que tem campo de futebol que ele deixou nos bairros aí. Nessa época ele tinha, não era o Centro Regional de Eventos, ele fez o Centro do Eldorado. Eldorado. Fez o Eldorado, Cidade da Criança e os campos. Não, estou dizendo em parte de esporte, foi a primeira coisa que ele foi o Centro Não, e os Eldorado. campos do lado da Cidade da Criança, os campos do distrito, né? Porque o Centro Eldorado começou com o Lutfi. Lá em 69 o Lutfi começou, mas ninguém mais, 69 até a década de 80 ficou parado. Aí o Mané pegou e fez. Aconteceu um negócio gozado da Cidade da Criança. Quem fez aqueles 3 campos lá foi o professor Adail Vetorazzo. O Adail, ele não inaugurou porque ele saiu candidato a deputado. Ficou aquilo abandonado, tinha negócio de moto lá, Molina, tudo, e estava abandonado. Quando entrou o Mané, eu peguei um dia o Ernesto Alves Filho, que era do coisa, falei, nós vamos limpar toda aquela área lá, ajeitar aquilo lá, nós vamos inaugurar aqueles campos. E o campo número 1 do meio tem iluminação. Aí arrumamos tudo, ajeitamos e começou a fazer o futebol lá. E depois teve os jogos abertos, usaram lá para jogos. A minha intenção era fazer jogos durante a semana. Porque dia de sábado e domingo, o trabalhador, o cara que trabalha, que estuda, do sábado para o domingo ele quer ir para o baile, ele quer dançar, ele quer levantar tarde no domingo. Quer descansar, né? E esses caras ficavam nervosos jogando futebol, brigavam com o árbitro. Eu falei para o Mané, vamos fazer uma rodada na segunda-feira, uma na terça, outra na quarta. E os caras que faltam da escola, vai ter um abono. Por que faltou? Ele está lá disputando, fazendo o exercício. Né? Mas no fim, fizemos uma cabine de rádio lá, né, Fernando? Até cabine de rádio tem lá. Sim, tem, tá pronto. Até o Marcelo Gonçalves chegou lá um dia e falou para mim assim, ô professor, tá errado essa cabine aí. Eu falei, mas como que tá errado? Não, de manhã o sol vem no rosto. Eu falei, e à tarde? E na parte da tarde lá embaixo? Vai ficar aquele sol da tarde, né? Aí fizemos um quebra-sol, tudo. Tinha até banheiro lá. E eu não sou radialista, os caras que estavam na cidade aí, mexiam com rádio tudo, e nunca fizeram aquilo lá e não lembraram da cabine de rádio, né, Fernando? Televisão. E nós fizemos isso aí. Ô Rui, e o esporte hoje? O que mudou da tua época? Tanto o amador quanto o esporte como instituição pública? O esporte hoje tem uma outra mentalidade. Não é como no nosso tempo. No nosso tempo nós jogávamos futebol, o pessoal jogava basquete por prazer, para fazer exercício, para coisa. Hoje se joga muito pensando no dinheiro. Ninguém joga amador mesmo. Amadorismo não tem mais. É tudo profissional. Mesmo no amador o cara está pensando... No amador, então, começaram uma época para cá, tinha um presidente aqui da Câmara, eu não vou citar o nome dele ele começou a dar dinheiro para um determinado time amador de Rio Preto. E os outros começaram a trazer profissionais. Começou a trazer profissionais, trazer gente de fora, de outra cidade, para jogar no time. Começaram a inflacionar e acabou o amadorismo. Foi, infelizmente o campeonato amador foi terrível. Me lembro da Matinha ter assim, o Wilson Luiz, né? Ter o Serginho Índio, todo jogador profissional jogando. Era nada como, mas assim, pagando. Não é amador, né? Não é amador mais. Recebia para jogar, né? Então isso aí vai tirando a oportunidade de outras pessoas simples que têm talento. Você assiste um jogo lá no Parque Estoril, lá tem um campo lá que fizeram. Um dia eu vi um cara que trabalha a semana inteira, veio uma bola, ele pegou a bola de bate-pronto assim, jogou lá no ângulo. Eu falei, gente, como é que esse moço que trabalha de pedreiro a semana inteira, não treina, vem aqui, pega um chute desse jeito?
E o profissionalismo... É nato, né? Um campo tapete, não acerta um não chute. Acerta um pênalti. Não né? acerta. Ô, Fernando, bom, vamos ver um pouco de imagem. O que a gente vai ver que você trouxe aí? Eu tenho da Cometa Filmes, porque o Cometa, infelizmente, filmou muito pouco do Rio Preto. Muito do América, o América está na primeira divisão, né? Os jogos contra os times grandes. O América sempre foi maior. Sempre, né? Estava lá, então vinha Palmeiras, Corinthians. E o Rio Preto era meio esquecido pela Cometa. Mas nós temos um jogo de 69 contra o Garça e um de 70 contra o Corinthians de Prudente. 69, acho que você estava ainda, você estava no profissional ainda? Estava, né, Rui? Quem que era o técnico? O Carlos Alberto? Não, acho que era o Carlos Alberto. Você está no 60, aquele Carlos jogo... Silva. Carlos Silva, isso. É o Jacaré, que jogou no América. Então, aí a gente tem esses dois jogos aí, muito pouca coisa do Rio Preto. E depois, na década de 80, eu recuperei alguns, mas esses não vão passar hoje, que o Dr. Victor Basto Navarro da Cruz mandou filmar bastante o Rio Preto, que o Reinaldo, o irmão dele, o irmão Reinaldo Navarro era presidente, filmou. Então, nós temos aí dois fragmentos da Cometa, né? Aí, só para mostrar um pouquinho o Rio Preto, na época do Rui, lá já começando o estádio, lá terminando ainda, não estava inaugurado ainda, terminando ainda. Então, vamos ver. Um desses jogos tem o Silvio Luiz, que está vivo hoje aí, de árbitro. Então, Silvio Luiz era árbitro. Silvio Luiz, o narrador? Narrador é o árbitro, acho que, não sei dos dois jogos, mas um deles aí, vocês vão ver aí. Legal. Vamos conferir então esses vídeos, gente, e a gente volta na sequência. Eis o estádio do Rio Pretão, ao receber a visita do general Sérvulo da Mota Lima, ilustre secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo. 90 milhões em ação, na frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Sua Excelência o General foi homenageado pelo presidente do Rio Preto Esporte Clube, Sr. Anísio Haddad, e seus diretores, e deu o pontapé inicial da partida entre o Corinthians de Presidente Prudente e o Rio Preto Esporte Clube. Juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção, todos juntos vamos. Cumprindo mais uma difícil jornada dentro da fase final do Campeonato Paulista da Primeira Divisão de Profissionais, o Rio Preto Esporte Clube vai vencendo nas etapas finais do campeonato. O novo Rio Preto Esporte Clube comemorou seus 53 anos de fundação com a bandeira do clube tremulando ao lado do pavilhão nacional na Praça Raul Haddad, no dia em que todos os brasileiros comemoravam patrioticamente mais um aniversário da independência. Todos juntos vamos, pra frente Brasil. Diretores do Rio Preto Esporte Clube, presididos pelo Sr. Anísio Haddad, estão transformando o clube na mais nova esperança do esporte interiorano. Valdemar Haddad é também um grande batalhador que acredita num Rio Preto famoso, com o mesmo amor de outrora. Juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. O Rio Preto Esporte Clube jogando com o Garça Esporte Clube no Rio Pretão pelo torneio 25 de janeiro. Deu início às comemorações de seu aniversário de fundação, lembrando seus melhores dias. Anísio e Valdemar Haddad, entre outros brilhantes diretores, assiste o jogo, como o povo que ocupa as arquibancadas construídas graças ao dinamismo de Valdemar Haddad. O monumental estádio a 21 de abril completa a história do glorioso. Anísio Haddad e Valdemar Haddad, entre outros diretores do Rio Preto Esporte Clube, conservam o mesmo amor do glorioso que de fato deu a São José do Rio Preto grande parcela de suas alegrias. Ok, gente, estamos de volta. Conferimos aí então esses dois vídeos da Cometa Filmes, material produzido pelo Fernando, resgatado pelo Fernando, mostrando aí o Rio Preto. Rui, vamos mudar um pouquinho, falar um pouco da tua paixão pela história, pela memória da cidade, pelo rádio, enfim, pela preservação da nossa história. Fala um pouquinho,
Parece que você tem uma grande coleção de coisas, né? A gente, desde a idade de 13 anos, quando eu estudei no Dom Pedro II, um dia o Adíbio Moana estava fazendo um programa na PRB8. Era uma audiência que tinha em Rio Preto. Não existia televisão, tinha o rádio. O Adíbio Moanas, que foi agora há pouco tempo homenageado lá. Pai do Adibim, né? Pai do Adibim. Clube da Cirandinha. Então, a gente... eu morava aqui na Vila Aurora. O meu pai, eu vi no rádio de manhã, meu pai era funcionário do Banespa também. A minha família é 3 do Banespa. Inclusive, só um parênteses, gente, quem lembra que a gente passou um vídeo do Banespa dias atrás, cedido pelo Fernando, que ganhou da professora Dinorá do Vale, quem produziu... Da Nilce Lodge, desculpa. Quem produziu ali, quem coordenou, tudo foi o Rui, né? Eu lembro quando vocês dois, eu estava assistindo, olha lá, o Rui Guimarães, está o nome dele lá na organização, vocês falaram os dois, né? Você vê como é que eu assisto. Então, o que aconteceu? Meu pai pegou, o Adíbio estava fazendo um programa de ajudar os pobres. Quando chegava no fim do ano, ele arrecadava dinheiro, arrecadava tudo para ajudar os pobres. Aí meu pai pegou, me deu 10 cruzeiros, falou assim, Rui, vai lá na rádio, lá perto da Santa Casa, vai lá agora, leva esse 10 cruzeiros. Eu peguei, atravessei a cidade sozinho, a pé, com 13 anos, por aí. Cheguei lá, na porta, tinha um cara lá, fez um bilhetinho assim, quanto que vai dar aí? 10 reais? Como é que é seu nome? Rui Guimarães. Entra naquela sala lá, o Adíbio estava falando no microfone que vinha do teto assim. Aí entreguei o papel para o Adíbio e falou assim, chegou um menino aqui agora, um jovem, como é que é seu nome? Olhou assim, Rui Guimarães? Meu pai lá falou, o Rui já chegou lá na rádio já. Então, são coisas que a gente, dali, começou a despertar. A gente ia no Rio Grande dia domingo, as famílias aqui, família reunia, e em cima da carroceria de caminhão, para passar o domingo lá no Rio Grande. Piquenique, eu, Fernando. Levava pão com mortadela, levava bebida, coisa com gelo para tomar guaraná, as famílias todas. E também, não saía do também nas 7 Quedas, né? 7 Quedas. A gente foi muito nas 7 domingo, então, saía cedinho para ir para 7 Quedas. O lazer do pessoal dia domingo, nós pegávamos essa estrada de terra aí, não sei se ia por Mirassolândia, um caminhão cheio de gente em cima, o pessoal se respeita. Eu tenho fotografia perto do ferrador lá, eu tenho, sentado na pedra lá, o ferrador, né? Sempre tinha uma notícia, a gente não gosta nem de falar isso aí, sempre tinha uma notícia ruim da cidade, alguém que bebia e entrava no rio, né? Se dava o rio mal. era traiçoeiro o rio. Mas era o lazer da gente, o lazer da cidade. Aqui em Rio Preto mesmo tem uma praça ali perto da Beneficência Portuguesa, ali era o ponto chique de Rio Preto, dia domingo, as famílias. Era uma praça que tinha um negócio de peixe ali na entrada, tinha sabambaia, aquelas coisas. As famílias iam tudo lá passear. Passa lá que você vai ver. Em frente pode falar, Canguru, né? Pode, Em frente a Canguru, você vê a entrada lá, aquela que tem uma caixa d'água do Senai ali, né? Sensacional. Ali era o lazer dia domingo. A represa de Rio Preto, o pessoal ia passear na represa, nós entrava lá dentro, onde tem os filtros. Você vê que lugar bonito. Aí está falando do Palácio das Águas. Palácio das Águas é uma atração de domingo. A represa você ficava vendo aquilo. E também de domingo cedo, né? O Ernesto Zeferino Dias, o garotinho voador, voando de... Nossa, aquilo era de parapente, né? Que chama de... Parapente. Não, de esqui. Esqui. De jet ski puxando... A gente entrevistou ele simplesmente, o Ernesto. Dia domingo ele passeava com aqueles negócios no pé, coisa puxando. Né? O esqui, né? Hoje não tem mais essas coisas na cidade, né? A gente tá acabando. E também ele está falando que ir para fora, porque os clubes eram elite, né? Monte Líbano, Automóvel Clube, o Palestra era menos, mas não comportava também da população. A cidade inteira, né? A inteira. Então chegou gente aqui, por exemplo, nossa família chegou aí no Country Clube de Araçatuba ficar sócio. A gente saía daqui para ir domingo no Country Clube de Araçatuba. Muitos riopretenses iam. Rio Preto era uma cidade alegre. Você precisa de ver o Carnaval de Rio Preto aqui no centro. Formava as escolas de samba, tinha um curso, carro alegórico. Os caras pegavam emprestado do Germano Cestini, que vendia trator Ford na época, pegava emprestado para puxar a carreta com um alegórico, carro alegórico. Eu lembro que o Rei Momo, descendo a Bernardino,
o Adib Manes puxava um fio da Rádio Dependência lá, subia em cima do carro alegórico, que tinha o ex-vereador aqui, o Rubens Marconi, junto com o Coisa, tocando corneta, né? E o Adib entrevistando, parava ali, a Bernardino coalhava de gente. Depois, com o tempo, precisou mudar para as avenidas. Rio Preto era alegre, 7 de setembro. 7 de setembro, a gente estava na escola, falava, essa semana, vocês não precisam vir de uniforme. Todo mundo lavar os uniformes, que vai ter o desfile de 7 de setembro. A cidade ficava assim de gente, as famílias, né? Era uma cidade alegre. Depois vai crescendo, vai desenvolvendo e foi perdendo tudo isso aí. E quem não participava, era obrigatório de semana, assim, 15 dias antes ou 20 dias antes do 7 de setembro, você ia visitar as praças que ficava o povo ensaiando, né? As fanfarras ensaiando. Então você ficava andando, Bom Jesus, Santa Cruz, Boa Vista. Tinha concurso de fanfarra em Rio Preto, no Campo do América, lotava as escolas, São Luís, Monsenhor Gonçalves, Senac, todo mundo tinha fanfarra. Colégio São José. Colégio São José. Sabe quem veio aqui em Rio Preto? Muita gente não sabe. Os fuzileiros navais do Rio de Janeiro fizeram uma apresentação, eu tenho fotografia lá, de revista. Você precisa de ver que show que os caras deram aqui em Rio Preto. Porque a cidade respirava fanfarra, essas coisas. Você vê. O que aconteceu com Dom Pedro, aconteceu o acidente lá, Turvo. Foi convidado por Barretos para participar de um desfile de 7 de setembro. Não, acho que é de aniversário da cidade. Aniversário da cidade. E você estava me contando, Rui, não sei se você gosta de falar nisso, mas que você quase teve nesse ônibus. Não, aí, eu não tive, porque eu estudava de manhã lá no ginásio. Mas tem um monte dessa turma que faleceu, eu conhecia, mas eu era 13 anos de idade. Um pouco menor, Nosso amigo Diego quase foi, né? Diego Garcia Valera, que mora nos Estados Unidos hoje, né? Estados Unidos. O Diego parece que mudou de ônibus, né? O Diego foi no ônibus das moças. Aí, certo. As moças reuniram lá na frente da escola, montaram no ônibus e saíram primeiro. Foi uma das causas do negócio, de acontecer o acidente lá, foi que as moças foram embora. A mulher é mais organizada. Os homens ficam com negócio, espera um, espera outro. O presidente do Grêmio era o dono da empresa, filho do dono da empresa de ônibus, Fabrini, Genésio Fabrini. Então, aquela bagunça, desceram a Bernardino aí, atrasado, vão alcançar o ônibus das moças, vão alcançar. Isso aí eu tenho depoimento, tenho conhecimento de gente que se salvou no ônibus, se salvou. O motorista não conhecia a estrada de terra, e quando chegou lá, quando alcançaram o ônibus das moças, chegaram atrasados e conseguiram alcançar justamente perto do rio, onde tinha o desvio. Um desvio. Então, uma sucessão de erros, de falta de comando. Sabe como é que é? A gente jovem, a gente gosta de festa, de sair de casa. Eles iam posar em Barretos para no dia seguinte desfilar. É uma coisa que tudo gente que não viajava, aquela oportunidade não teve um comando, faltou um comando, né? O motorista, às vezes, obedecendo o ordem do rapaz que estava junto ali, perto dele, né? Para acelerar. Um ônibus 0 quilômetro. E você salvou o clipe da Sinfonia, que a gente precisava fazer disso aí, falava, vai botar o quê? Aquelas fotos, ó. Aí ele tinha um jornal, que eu ganhei um agora também, o jornal. Última Hora. Última Hora fez um caderno inteiro. 2 dias depois saiu esse jornal. Ele era o único que tinha o preto, agora eu ganhei um jornal desse, que é maravilhoso. Meu já está meio dobrado. Lógico, mas é maravilhoso, então ele salvou o clipe com isso aí. Então a gente, na época, pelo amor de Deus, o que aconteceu em Rio Preto, depois daquilo ali, Fernando, começou a cair todas essas festas, o povo foi se recuando, ficou a cidade... Todo mundo com medo, né? Pouco a cidade, né? Ô Rui, fala um pouquinho do teu acervo de colecionismo, que daqui a pouquinho a gente tem outro vídeo que o Fernando trouxe, esse de uma reportagem da TV Tem de 2010, por ocasião da Copa do Mundo, mostrou tua coleção de rádio, de gente que ainda prefere acompanhar jogo por rádio. Além de rádio, o que mais que você gosta de... Tem uma foto com o Fernando perto do rádio, assim. Foi quando eu ganhei aquele rádio, um Zenith. A gente tinha aquela mania que subir lá no estúdio do Edson Baff. Tô com uma novidade aqui, ele ria até essa aí, pôs a foto. Aí eu tinha que ir para a coluna dele e botou Fernando vendo as novidades do Rio Preto Esporte Clube, né? Viu, tem uma brincadeira, uma piada
no Rio de Janeiro, negócio de rádio. O rádio, o cara ia no campo de futebol, levava um radinho portátil. E ouvindo nome de jogador e tudo. Lá no Rio de Janeiro, falou que tem aquele Zé da Galera, né, Fernando? Sim. Aquela turma que ficava atrás do gol lá de pé, pagava acho que 50 centavos, era dos pobres, que assistia jogo ali. Falou que um cara de lá do Rio de Janeiro começou a sentir uma vez uma dor de cabeça e não descobriu o que era, aí mandaram fazer um raio-x. Falou que o radinho dele, de tanto a pilha vai ficando fraca, vai ficando baixo, ele foi apertando o rádio, que o rádio entrou dentro da cabeça dele. Nossa. Mas era paixão, né? A paixão era o rádio. Comecei paixão pro rádio também por causa dele também. Eu tenho um radinho, eu tenho um Mitsubishi. Quantos rádios você tem, Rui? Eu devo ter quase uns 10 rádios. Rádio grande. Grande, né? Rádio pequeno. Bons rádios. Bons rádios. Rádio portátil. A turma tinha, como é que chama aquele que põe no ouvido? Egoísta. Egoísta, né? A gente no campo de futebol sentava lá no meio da torcida e punha o egoísta e ficava ouvindo o jogo. Egoísta. Ficava ouvindo o jogo. Tu tem lá em casa lá. Então ficava ouvindo aí, daí a pouco o cara perguntava, a gente vibrava, né? Um jogo lá em São Paulo. O que houve aí? Falou, gol do São Paulo, gol do Palmeiras, gol do Corinthians. Você ouve, você me lembrou você falou de ouve, você me lembrou do JW, né? JW tá do gol lá, que começando a carreira, o cara... JW, o que houve? Houve a Rádio Independência. Diz que é verdade. Então, a gente uma vez teve um negócio do rádio em Rio Preto, um repórter estava atrás do gol, do lado da Silva Jardim. Um cara jogou uma garrafa, um copo na cabeça do Ditão, do Corinthians. O Ditão caiu lá, o Corinthians não queria continuar o jogo, um domingo à tarde. Aí o locutor lá em cima perguntou para o repórter, a cavalaria, o povo começou a falar, foi esse cara aqui, a cavalaria entrou ali, cercaram o cara, pegaram o sujeito. Aí o locutor, o cara que estava transmitindo, falou assim, pegaram o sujeito aí? Perguntou para o repórter, eu não lembro quem foi o repórter. Ele falou assim, trata-se de um sujeito débil mental, funcionário público na cidade de Polônia. Nossa, poxa. Você vê o cara falar um negócio desse. O microfone é uma coisa que a pessoa precisa ter cuidado. Falar, né? Bom, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ver essa reportagem da TVT de 2010 sobre a coleção de rádios do Rui Sampaio, a reportagem... Rui Guimarães, desculpa, Rui Sampaio, nosso colega também. O repórter é o Thiago Ariose, a apresentação era da Marcela Bordon, na Copa de 2010. Vamos conferir. E agora o esporte. Que tal acompanhar os jogos da Copa sem ver uma única imagem? Parece estranho, mas ainda há torcedores que preferem assim. São os fãs do rádio que não abrem mão do velho companheiro em plena era da TV de alta definição. Elas estão cada vez maiores, mais modernas, têm imagem e áudio com excelente definição. As TVs de tela grande prendem a atenção. Parece que realmente nós estamos muito próximos do campo. E a emoção é maior. Mas não é só a TV que faz o coração do torcedor bater mais forte. Quem não foi à África do Sul assistir de perto os jogos da Copa ou não quer ficar sentado vendo tudo por aqui, tem uma outra opção tão boa quanto. O velho e bom radinho de pilha. Aqui na casa do seu Rui, ele é obrigatório em dia de jogo. Vai pela linha de fundo, é tiro de meta para o Randonowicz. A paixão pelo rádio começou ainda na infância. Hoje, com 63 anos, ele exibe com orgulho o aparelho que transmitiu a final da Copa de 58. Foi por este rádio que seu Rui ouviu a vitória do Brasil em cima da Grécia. E ele não abandonou o hábito. Nesta Copa, o radinho continua sendo um companheiro daqueles. Aquela emoção, né? A bola passou rente à trave, então a gente fica imaginando, né? Ou pegou na trave, voltou. Então a gente que jogou futebol, eu também joguei futebol há muitos anos. Então a gente já sabe, a gente faz aquela imagem. A coleção tem modelos antigos. Seu Rui pode escolher em qual acompanhar as partidas. Todos estão funcionando. Eu gosto mais do rádio porque o rádio a gente pode levar ele em tudo quanto é lugar. A gente às vezes está na beira de um rio, numa pescaria, você liga o rádio e você acompanha. A Copa do Mundo também fez aumentar a procura por rádios nesta loja.
Quem não abre mão de colar um radinho na orelha para viver as emoções do futebol tem várias opções. São mais de 200 modelos. Na Copa do Mundo, tem pessoas que deixam a televisão do lado e ficam ouvindo o rádio por causa da emoção que o narrador às vezes transmite. Uma paixão. O rádio ele se torna uma paixão. Leo Bianchini, camisa 9, toca na bola da saída do goleiro e bota no fundo da rede. Faltando 4 minutos para o fim do primeiro tempo. Legal, gente. Estamos de volta. Conferimos aí a reportagem da TV Tem sobre a coleção bacana de rádios do Rui Guimarães. Já faz 12 anos dessa reportagem, né, Rui? Ô, Fernando, a gente percebe aí a modéstia do Rui. Eu queria que você falasse um pouquinho da história dele, da família dele, das origens. Então, é importante a gente falar essas coisas, porque hoje a gente não conhece mais aqui as pessoas da cidade. Anda não sabe quem é mais daqui, quem não é. Os filhos a gente não sabe. Por exemplo, outro dia eu estava falando lá, os filhos do Filadelfo nunca moraram em Rio Preto. Os filhos do Andaló, que são meus primos, o Beto e a Carmen, um está em Florianópolis, outro está em São Paulo. Os filhos do Lotfi, ainda tem um aqui e tal. Os filhos do Adail, São Paulo. Nós não temos gente aqui da cidade de Ramirez que seguiu. O Rui, por exemplo, ele é descendente direto do Coronel Espínola Castro. Foi uma pessoa importantíssima na cidade. Para você ter uma ideia, quando a maçonaria exigiu em Rio Preto, quando o Golini fez a planta e deu nome nas ruas definitivamente, que era Rua de Cima, Rua de Baixo, Rua do Comércio, Rua dos Armênios, Jardim de Velho, Jardim de Cima. Aí, então, quando deu de fato, a maçonaria exigiu nomes de republicanos, que foi logo no período. Então, por isso que é Rua Jorge Tibiriçá, né? Rua Marechal Deodoro. Mas duas não podiam mexer, a Rua Pedro Amaral e a Rua Coronel Espínola Castro. Eles tinham sido os dois maiores ali, né? E estava no período ainda do Adolfo Guimarães Corrêa, por isso que eles não mexeram nisso. Foi lá por volta de 1994, por aí. Então, olha a força que tinha. O Coronel Espínola Castro foi uma figura importantíssima na cidade. E o Rui, né? Eu sou bisneto. Bisneto. Meu pai é neto. A minha avó paterna é filha do coronel. E uma coisa que eu queria falar do coronel é o seguinte, o Palácio do Bispo lá, aquela área lá foi doada pelo Coronel Espínola. Palácio Episcopal lá. Eu acho que também a igreja também da Basílica também deve ter algum negócio também. Deve ter, sim. Porque ele morava, a chácara dele era ali. A propriedade. Eu tenho foto da família, tem mais de 60 pessoas, quando ele fez 50 anos de casado, bodas de ouro, né? Isso. Tem ele com o Monsenhor Gonçalves, na coisa, e lá na chácara lá tem até o meu pai na foto. Tem meu pai na foto. A chácara que ele está falando é uma foto que tem no álbum da comarca de 1929. Tem uma página sobre o coronel e tem uma foto da chácara dele, que é justamente lá atrás do Palácio Episcopal, era tudo ali do coronel. Tudo ali, a Boa Vista toda ali para cima. Uma pessoa que fez e deixou a história para Rio Preto, né? Muita história. Tanta história que você herdou essa coisa, porque como eu falei que eu comecei com o Rui Guimarães, e vamos falar, porque a gente vai entrar no livro dele agora. Pedi para mostrar o livro aí, deixa eu mostrar o livro, dá licença pegar aqui. Esse livro do Rui Guimarães, isso aqui é o seguinte, eu vou explicar para vocês entenderem. Esse livro é uma história de mais de 30 anos de trabalho, ou mais, 30, 40 anos. Por quê? Me lembro, para começar as fotos que a gente pegava lá no Hélio, lá, isso por volta de 1980 e não sei quanto, que depois a gente tem que fazer a justiça. A Dinorá do Vale pegou o Rui, deu uma força pro Rui e falou: Rui, você é um historiador do esporte. Aí o Rui fez os quadrinhos de madeira que foram lá para a Secretaria de Esporte. Identificou cada um. Todo mundo lá. E foi para a Secretaria de Esporte, lá no Centro Regional de Eventos já. Aí já foi para o centro. Onde é que estão os quadros? Está lá ainda? Ele de primeiro ficava com a Dinorá, lá na Casa de Cultura, né? Isso. Que eu cheguei um dia lá, os quadrinhos estavam tudo lá sem nome, do futebol amador. Eu peguei e falei para ela: professora, a senhora gostaria que eu identificasse isso aí? Ela abriu uma sala lá, falou: está aqui à disposição, a máquina de escrever. E eu escrevi a máquina
os nomes e pregava o papel de baixo lá. E o livro são só fotos com as legendas, Tem né? mais de 100 fotografias o livro. Mostra algumas fotos aí, eu abri bem onde está meu pai aqui, porque esse aqui é o time da Santa Cruz, ó, meu pai e meu tio Bimbo, meus dois irmãos, né? Meu pai e meu tio. Aqui esse livro é uma bíblia do futebol amador de Rio Preto, né? Uma realização do Rui que eu acho que ele não podia ir embora sem fazer isso aqui, né? Não tem patrocinador, foi feito. Tem patrocinador. É um livro sobre a história amador de Rio Preto, não tem igual. Não tem igual mesmo. Por isso que eu falo que, aqui a gente brinca aqui, Rui Bolinha, porque realmente é um apelido, porque ele vivia o futebol. Era... Bolinha de gude? Brincava com bolinha de gude. Isso é desde moleque. Pegava a colher de casa, fazia as casinhas. Buraquinhos? Na terra lá, não tinha calçada. E a gente ficava brincando. Então, começaram o Rui Bolinha, e o apelido sempre pega quando a pessoa não gosta. A pessoa deu bronca, o apelido pega. Pegou. Mas claro. Porque hoje a gente olha e fala assim, Rui Bolinha, o senhor é magro, né? Tem alguma coisa errada, né? E não é isso que... Não é a coisa errada que tinha, não. É porque a gente brincava. De bolinha. De bolinha. Jogava bem bolinha, Rui? Jogava. Vixe. Dava... E o Rui, além dessa coisa dele, também, ele foi um baluarte também, porque teve um time em Rio Preto chamado Torino. Torino foi fundado por causa da morte do jogador, né? Da Torino da Itália. Da Itália. Então foi fundado um time amador, onde jogou Ambrósio, jogou Bifano, jogou Tubá, muitos jogadores jogaram, né? E o Torino... O Torino é o que tem 90 anos ou é o Texas? É o Texas, que é o mais velho. É o mais velho, né? Da cidade, é o Texas. E o Torino, o Rui, então, começou a organizar, junto com o Natalone, né, junto com algumas pessoas, umas festas para chamar essas pessoas confraternizarem que estavam vivos. Então ele começou em 86, né, se não me engano? 87, né? 87. E eu me lembro que foi no colégio, um dos lugares que jogou foi no consórcio, no São José. Colégio, foi tudo feito lá. Esse eu estava lá, me lembro que estava lá. E ele entrevista, então, muita gente. Isso são verdadeiros documentos que hoje a gente está, mais uma vez, no nosso programa, né, o documento Rio Preto, o próprio nome diz documento, nós estamos recebendo esse documento do Rui, que fez questão de trazer essas fitas para a gente fez a recuperação dessas fitas, tem entrevista ali com muita gente importante do esporte, muita, inclusive com meu tio Laerte Santana, que é um dos maiores esportistas, os maiores dirigentes esportistas, que nunca ganhou um tostão com isso, né? Vou fazer o seguinte, eu vou citar alguns nomes aqui, e aí vocês vão comentando. Pode falar, Rui. Complementar o negócio. Quando eu fui fazer a primeira festa do Torino, eu entrei em contato com o ex-presidente do Torino, seu Carmo Moreira. Conversando com ele, falei, seu Carmo, eu tenho uma saudade da nossa turma, eu gostaria de fazer uma festa. Ele falou, você pode contar comigo, não sei o quê, foi recebendo apoio. E sabe o que eu fiz? Eu tinha o doutor Alfredo Ismael, aqui em Rio Preto, era um homem do tempo. No começo do ano de 87, quando eu falei, nós vamos fazer em dezembro essa festa, dia 5, primeiro sábado de dezembro. Aí tinha um rapaz que ia todo dia lá, no banco, no meu caixa, fazer depósito para o pessoal da Casa da Lavoura. Eu falei para ele assim, pergunta para o doutor Alfredo, escrevemos num papel lá, se no dia 5 de dezembro, agora desse ano, vai chover, né? O cara levou o papel, você acredita que o doutor Ismael, ele tinha um gráfico lá, falou assim, ó, avisa o Rui lá, que sábado, entre 11 e 11h30, vai chover em Rio Preto. Aí eu telefonava para Belo Horizonte, para Fogosa, telefonava para Campinas, para o Guarujá, para tudo quanto é lugar, falava, ó, traz o guarda-chuva que vai chover, hein? Dia 5, vai chover. Você acredita que quando deu 11h30 da manhã, choveu. Bateu uma água. Sabe o que os caras falaram para mim? Você é macumbeiro, rapaz. Como é que você sabia disso? Só fazer um registro também, que eu conheci o Rui quando ele colaborava com o Ed Villa no Flashbola, né? Muitas vezes o Ed pedia para eu ir buscar as fotos lá no Hélio, que vocês falaram. Muito. O Gama era uma pessoa respeitada no jornal. Né? Rui, eu vou citar alguns nomes que eu peguei nas fitas que você trouxe para a gente, aí vocês comentam, porque vocês conhecem todo mundo. Então nós temos uma de 1989, entrevistas com Carmo Moreira, Acácio,
Orlando Bach, feita pelo Marcelo Gonçalves na TV Record. Tem ainda Clemar Soares, Urbano Espanhol, Antônio Natalone, Laerte Santana, Emerson Sumarivo e Caetano. Sabe quem é o Orlando Bach? É o sapateiro ali da Antônio de Godoy. Aquele senhor tem mais de 90 anos, eu não sei se ainda está trabalhando. Tá ali ainda. Ele é pai do Flávio. Aqui no quarteirão da frente? Aqui? Ali, perto da Rubião, ali é aquele Sei, sapateiro. sei. O senhor Orlando Bach era diretor do Torino. E tem o Natalone aí, que era um Natalone, né? Tanto é que tem o nome do ginásio de esporte, é o Natalone. O Natalone, quem deu o nome do ginásio foi o Adail. O ginásio do Natalone. O Natalone, ele fazia um ofício. Chegava lá, eu quero fazer um ofício assim, assim, assim. Ele sentava na máquina e... Daqui a pouco ele tirava assim, com carbono, em cópia. Dá uma olhada aí, vê se está bom. Eu tenho coleção lá. Dos ofícios que o Natalone escrevia. Você precisa de ver. Morava atrás do seu Automóvel Clube, né? Aquele prédio esquisito ali na... Não, ele morava aqui não, ali também, mas ele morou naquela casa de vidro redonda, em frente ao pronto-socorro ali. Mas o Natalone, que eu conheci o Natalone na época da prefeitura, ele morava na esquina da Rua 15 com a Siqueira, perto da Onda Nova. Isso, também. Da Rádio Onda Nova, na esquina. Também. Era um cara espetacular. Um jornalista. Foi sócio do Dr. Buzini, né? Foi sócio, ele, o Emerson. Eu sugiro para a gente terminar o programa, passar, por exemplo, 3 pessoas aí que eu acho. O Natalone, acho que é importantíssimo. O Laerte Santana, que foi um dos maiores dirigentes do Automóvel Clube, Montelibro. Não, essa é de 89. Nós temos 90, tem entrevista do Marcelo Gonçalves com o Ambrósio, aí Fogueira, Noé, Dito Pé de Vaca, Chafique Balura, Silvio Acácio, Abílio de Maura, Testinha, José Fernandes, Bacurau, Nelson Churrasqueiro, Oliver Satá, tá lá, Natalone, Satã. Juliano Libério e Juliano Libério Folchini. E aí nós temos a de 91, mas infelizmente está sem identificação lá, mas nós vamos passar alguns trechinhos. É isso, né, Rui? O tanto que passar aí tá ótimo. Tá ótimo. São fitas longas, mais de 1 hora, mas o arquivo completo está com o Fernando digitalizado agora, se alguém quiser ver tudo. Eu vou passar tudo isso aí em DVD. Vou passar. Não, nós vamos agora esses arquivos também, nós vamos também deixar nos arquivos do arquivo público, precisa ter lá, porque são documentos, né? Essa entrevista que nós estamos fazendo aqui hoje, se for possível, a gente ter isso aí para guardar. Para a eternidade. É isso aí, gente. Rui, obrigado aí por participar com a gente. Legal, fiquei muito feliz. Parabéns pela tua história. Eu agradeço, viu, Alexandre, a oportunidade de ter recebido esse convite aqui. É uma honra, viu? Ainda mais com vocês dois aí na cabeça do negócio. São pessoas que Rio Preto já aprendeu a gostar de vocês. Obrigado. Viu? Fernando. Acho que ele vai falhar agora. Esse ele não vai assistir, que eu já assisti, ele assistir todos, acho que esse ele vai deixar. Esse ele vai deixar, né? Valeu, gente. Eu agradecer, só dizer, esse é o ponto zero meu da minha carreira de historiador, ponto zero, e ele sabe disso, né? Foi com ele começando ali, então eu tenho que agradecer a vida inteira, porque a gente trocou figurinha a vida inteira, né? Vida inteira. O pai dele jogava futebol de salão com a canhota, soltava aquelas bolas, aqueles contra-ataques. Tinha um time no Automóvel Clube que jogava por música. O técnico era o Laerte Santana. E esse aqui, se você pegar a voz dele e do pai, é idêntico. Ele tem o mesmo timbre de voz do pai, ele tem. É isso aí. Obrigado, viu, Rui? Valeu, Fernando, mais essa. Até a próxima. Obrigado a você que acompanhou mais esse Documento Rio Preto. A gente assiste, então, essas festas de confraternização do Torino, gentilmente cedida aí pra gente pelo Rui, 1990, 1989 Torino brasileiro. E 1991. Torino brasileiro surgiu da tragédia com o Torino da Itália, né? A Itália. É isso aí, gente. Tá aí o livro. Se alguém quiser o livro, Rui, como é que faz? Tem comigo lá. Tá disponível, tá aí com o Rui. Tá à venda lá. Só procurar o Rui Guimarães. Muito obrigado, gente. Tá aí os nossos contatos embaixo. Quiser entrar em contato com a gente e, enfim, sugerir aí pautas, passar material para a gente, estamos à disposição. Grande abraço e até a próxima. Seja feita
Tito, só mais. Cada bandeira ali. Eu quero agradecer a presença de todos e dizer uma palavrinha. O Torino continua vivo no coração dos torinenses. Eu agradeço àqueles que vieram de tão longe para participar da nossa festa. E os familiares, a todos, o meu muito obrigado.
largar os seus afazeres, a sua profissão, para se dedicar ao futebol. Por isso que não teve um maior número de jogadores participando do profissional. Agora, e o porquê de ter acabado? Por que essa agremiação tão importante não tem a sua continuidade? Ontem eu dei uma entrevista numa emissora local, e eu citei o exemplo. Hoje o América principalmente, está atravessando uma fase idêntica ao que aconteceu com o Torino. A divergência, a oposição, essa briga, isso aí não leva a nada. Eu acho que o futebol, o Torino hoje, não existe mais por causa de divergência. Começa aquele grupo a fazer onda, brigar, e no fim, ninguém segura mais a bandeira. Os grandes dirigentes vão se afastando e no fim vai ficando na mão de meia dúzia, esse pessoal não se dedica, e foi o que aconteceu com o Torino. O Torino hoje era para ser em Rio Preto, a segunda ou a primeira força no futebol. Que o Torino recebeu naquela época um terreno aqui do lado, aqui na Rio Preto Motor, foi doado pela prefeitura. Acontece que a diretoria, na época, houve um atrito, a diretoria, comandada por Carmo Moreira, deixou o Torino e a partir daquele momento o Torino começou a declinar. E aí ninguém segurou mais a barra. Ok, parabéns por essa festa bonita e importante, Guimarães, que você com seus companheiros realizam essa noite. Muito obrigado, Tadeu. De público, eu quero agradecer à Rádio Independência por essa força. Quem sabe, esse ano nós vamos erguer o Torino, mas veterano. Nós vamos mexer com veterano. E de público você está convidado a participar do churrasco de confraternização. Muito obrigado. Muito obrigado, portanto, a participação do Rui Guimarães, ex-secretário de Esportes, que promove esta festa importante aqui em São José do Rio Preto, a terceira festa de confraternização do Torino, que reúne, além de amigos, muitos jogadores importantes do passado. Na programação esportiva de amanhã, a gente volta, inclusive, participando com mais pessoas do Torino, conversando com o pessoal do Torino, aqui na programação esportiva da Rádio Independência. E nós procuramos fazer todo ano essa festa muito bonita, em homenagem não a nós, assim a eles que foram.
respeito da época que ele tinha um time de futebol no bairro. Eu morei 35 anos na Bom Jesus, fui fundador do São Paulo Futebol Clube, São Paulino da Vila Bom Jesus. Eu não fui fundador só do São Paulo, como fui fundador de vários clubes, como Represa Futebol Clube, Aurora Futebol Clube, Boa Vista Futebol Clube e 15 de novembro de Piracicaba Futebol Clube. Depois vim conhecer o Torino, onde assisti várias partidas, fui admirador profundo do Torino Esporte Clube. Nosso lado aqui o Carmo Moreira, vice-presidente do Torino, e o Carmo vai contar a história do Torino, como é que fundou o Torino, Carmo? Os dois times que existiam ali na Aurora. A senhora conversa desde aquela época. Na época da tragédia do avião que carregava a equipe do Torino, nós aqui na Vila Santo Antônio, eu tinha um time com o nome de Vasco da Gama e o João Bugiug e o Santo Antônio. E quando aconteceu essa tragédia, o meu tio Abílio de Mora, hoje meu tio, porque naquela época eu era solteiro, filho de italiano, nos deu a ideia de formar uma equipe com o nome de Torino. Então, daí dessa ideia surgiu a realidade. Nós unimos dois clubes, Santo Antônio e Torino, Santo Antônio e Vasco da Gama, e formamos o Torino. Para nós foi um motivo de satisfação quando fomos convidados para participar do Torino. Eu morava na vila e fazia parte do Clube Aurora. Eu era diretor até do Clube Aurora junto com o Bonini. Gato Bonini, Valdemar Bonini, eu era diretor lá. Mas, então surgiu o Torino e eu era como aí amigo do bairro, ajudava, colaborava com a Aurora. E houve um jogo de amizade entre o Torino e o Aurora. Então, para apitar esse jogo, eu fui designado como um dos juízes do jogo, da partida. E nós, então, fizemos uma partida muito bonita no campo do São Joaquim, onde hoje é a igreja da Santa Luzia. No finzinho do jogo, o Aurora saiu vencedor. Apitei uma partida que eu acho que eu agradei os dois times, porque fiz o que pude. Como diretor do Torino, do Aurora, participante da diretoria, eu quis fazer uma partida, quis mostrar como se apitava um jogo. Apitei o jogo, depois então foi convidado para fazer parte da diretoria do Torino, quando o Carlos foi solicitado para ser o presidente. Eu gostaria de passar a palavra. O Marcelo é uma figura jovem da era moderna. O Marcelo não participou do Torino da época, mas hoje ele veio, é um jornalista, para comprovar que realmente o Torino foi uma força. E agora a gente gostaria de ouvir o Marcelo falar sobre isso. Obrigado. Eu me sinto muito feliz ao lado dos amigos. E eu tenho uma particularidade do Torino que eu fui criado em Santo Antônio, Bom Jesus, Aurora. Então o Torino era o meu time amador da época. O Torino, o Centenário. São os times que representavam ali o bairro. E até o Santa Cruz, que era mais perto do Campo América, que é o pessoal da Santa Cruz, mas era daquele setor da cidade. Eu acho que essa festa que vocês realizam hoje é um grande exemplo para outras equipes do futebol amador de Rio Preto. São equipes que deixaram saudades, como é o caso do Torino, que hoje, infelizmente, não tem mais uma atividade no esporte amador de Rio Preto. Estudou. Eu gostaria que o Cleber fizesse um resumo na época de São Paulinho, tudo do São Paulinho, Torino, Schmidt e a vida particular. Não, o problema é o seguinte, é que hoje, principalmente, deve-se
servir de apanágio para todos os jovens de hoje, para toda a mocidade de hoje. Porque tem muita gente que acha que não tem recursos financeiros e entende que não tem condições de estudar. Isso é tudo irreal. Porque, na verdade, aquele que tiver vontade de estudar, se preparar para a vida, porque hoje, na verdade, o mundo pertence à ciência e à técnica. E aquele que não estiver preparado, estará fadado a viver marginalizado na sociedade. Então, hoje o estudo é tudo. Meus amigos, nós estamos aqui ao lado de 3 amigos, jornalista Hermes Mariba, o Laerte Santana e o Antônio Natalone. Então, primeiramente, gostaria de ouvir algumas palavras do Nato, se ele lembra alguma coisa do Torino, da antigamente, ou o que ele queira falar a respeito da festa, fica à vontade. Alguma coisa sobre o tempo do Torino, me recordo bem que no jornal, no Diário da Região e Diário da Tarde, trabalhavam 2 funcionários que era a zaga do Torino num determinado ano, é o Mazinho e o Zé Pinta. Então havia muito entrosamento do jornal com esse clube, que hoje está fazendo mais uma vez, né, já vai ficando tradição, essa bonita festa de confraternização. Aqui do nosso lado tem uma figura que tudo que se fala em esporte em Rio Preto, se lembra o nome de Laerte Santana. Laerte Santana foi jogador, jogou no Rio Preto e continua jogando até hoje. Foi técnico do Torino, uma pessoa com quem nós aprendemos a admirar e aprendemos muita coisa com ele na época. Porque hoje todo mundo fala, o treinador precisa gritar, precisa xingar, e o Laerte Santana é um treinador completamente diferente do que está por aí. É aquela pessoa capacitada, é aquela voz amiga. Então, ele tem tudo ele não perde para ninguém. Se um dia ele resolver ser técnico de um time aí, com o pé nas costas ele vai ser técnico. Então eu gostaria que o seu Laerte falasse alguma coisa a respeito do Torino, que ele participou, e da festa de hoje. Eu só tenho a dizer que aquilo que o Rui disse, quem falou foi o amigo, não foi a pessoa, não foi o comentarista, não foi o crítico. Quer dizer, tudo que se fala pela boca de um amigo, só vem palavras de elogio. Agora, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que o exemplo que o Torino dá devia ser seguido pelas outras agremiações, porque afinal de contas, como eu estava comentando com o Natalone agora mesmo, há poucos instantes, que esse país é um país que vive sem memória praticamente. Então isso aqui é um exemplo que devia ser seguido por todas as agremiações de Rio Preto, não só de Rio Preto, digo Rio Preto é um segmento, mas é o Brasil todo, é um mal nacional. Dr. Emerson Mariba, companheiro, e já jogou futebol também, só que ele jogava no Texas. E participando da nossa festa, falasse alguma coisa a respeito do Torino, que ele lembra, e da festa de hoje. O Natalone lembrou muito bem do Mazinho e do Zé Pinto. Então nós prestamos uma homenagem próxima ao Mazinho. O Zé Pinto encontra-se em Campinas. E trabalhou com o Natalone conosco, porque nós trabalhamos no Diário da Região, Natalone e eu, durante 16 anos seguidos, desde 50. Então a gente se lembra muito bem disso. E eu estou satisfeito de estar ao lado do Laerte Santana e eu vou prestar aqui um testemunho meu. O Laerte, eu era mais garoto que ele, não estou chamando ele de velho, mas eu era mais garoto que ele, e ele jogava no Acre, ele formava um intermediário, Gajo, Laerte e Nonô. Minha memória tá boa? O Laerte sempre jogou o fio da bola, era um centro médio, jogava bonito, eficiente, marcava, distribuía. Ele foi campeão de Rio Preto pelo Acre. E o Natalone também foi campeão de Rio Preto pelo Acre, os dois jogaram junto no Acre. Então, era o tempo dos áureos, um futebol bem jogado.
mais ou menos. Fica a força equilibrada. Pode deixar um repórter fraco, a gente tem que dividir. Põe uma parte. Vamos dividir para ficar mais ou menos igual. Esse aqui para mim é um jogo completo. Vamos fazer isso aqui uma competição. Devagarinho. Outro jogando. A ideia foi tomando corpo e assim resolvemos fazer o primeiro encontro e que foi de coroado de pleno êxito, pois naquela oportunidade se fez presente um grande número de pessoas que ajudaram a fazer a história do nosso querido Torino brasileiro. Bem antes, eu jogava no São Paulino, da Vila Aurora, um time fundado por aquele jornalista, me foge o nome agora, meu Deus do céu, o Roberto do Vale. O Roberto do Vale, então eu joguei pro time dele. Aí depois sim, passei a jogar no Torino com chuteira. O Torino, a gente era amigo do Torino, amigo do Carmo Moreira, que foi o primeiro presidente. A filiação do Torino foi eu que fiz junto à Liga, junto à Federação. Depois também você fez parte da diretoria, né? Para preencher aquela ficha. Fazia como secretário, tinha que fazer, tinha que preencher, então tinha que registrar, então tinha que ter elementos, certo? Então foi o Torino, foi São Paulinho, eu escrevi, foi o Caldense. Encontrar o pessoal. Nós fizemos o ano Tem que passado, ser assim. não, o ano retrasado. Nós fizemos lá, reunimos aqueles jogadores da Ferroviária que nós subimos, aquela campanha ali. Ei, mas cidade Deus, fizemos uma festa lá dentro, fizemos um churrasco, tinha um conjunto tocando, no fim virou carnaval. Você vê que barrigo disso. E aí? Olha aí, ó, só peiado que tá vendo. Só peiado, né? E aí, Gonzaga? Tudo bem, eu sei. Tudo bom? Eu sei. Tá firme lá, ela? Tá firme. Tá bom, né? Então o Wilde saiu. Outro dia eu perguntei de você para uma estudar fora, não sei, fulana, então o Maia me chamou. e ela falou, eu conheço, eu frequento a ótica dele lá. De lá? É de lá de Alagoas. Jogava com gente grande. Depois eu vou te dar um nome. Ela estuda, o que faz? Ela estuda. Isso aí. Sabia, nós estamos querendo saber mais ou menos a história do Torino. O ano, 48, 49, foi na época do acidente de avião? Olha, Malvão, o Torino foi fundado na época que o avião caiu lá na Itália. Foi em 49. 49, né? Então o Torino foi fundado depois dessa época, acho que uns 2 ou 3 meses. E a sua passagem pela Liga?
apitou na Liga, fui na Liga Potiguar. Uns 5 anos. 5 anos. Apitou o jogo do Torino? Apitei o jogo do Torino. Quem te cumprimentou lá depois do Fluminense? Quem me cumprimentou foi o Miranda. Mirandão. Era treinador do Torino. Fazia gol de bico. O Torino tinha perdido pelo Fluminense de 1 a 0 e ele era treinador do Torino e veio me cumprimentar. Além de ser disse, se todo juiz fosse igual a você, não tinha falhado igual o Roxo falhou no domingo passado. Maior satisfação de vê-lo presente na nossa festa do Torino. Prazer é nosso. E gostaria que o senhor falasse alguma coisinha a respeito do que viu, que está vendo aí, a família torinense. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os organizadores, principalmente, que está liderando essa atividade, juntamente com outras pessoas que gostam do Torino, e dizer que a gente fica realmente emocionado ao verificar todas aquelas pessoas que, em sua juventude, corriam pelos campos de São José do Rio Preto, época bastante gloriosa para o esporte da cidade. E eu, como jovem naquela época, também tive a oportunidade de assistir jogos do Torino e participava também de equipes amadoras da cidade, o Santos da Esplanada, o Esplanada. E quando menino, tivemos a oportunidade de ver nascer a Portuguesinha, o Guarani, e a gente acompanhava ali no campo do Rio Preto aquelas matinais onde havia participação do Texas, dos bancários, do Acre e do Torino também. Portuguesa, Glicério, Guarani, Redentora. Todos esses. Então era vamos dizer assim, a juventude atuante no esporte de Rio Preto. Nosso lado aqui é o Bacurau. O Bacurau conheci o Bacurau de Circo Alhama. Eu gostaria que o Bacurau falasse alguma coisinha a respeito da época, do circo na Vila Aurora, o circo que andava por Rio Preto todo. O que a gente pode comentar a respeito da profissão e da vida que a gente teve é que a gente fomos tradicionais de família circense e que a gente hoje em dia relembra, porque a gente, embora a gente não pertença mais a essa profissão, eu acho que o circo sempre foi uma vida que a gente nasceu, viveu e aprendeu muita coisa. Esse aqui, ó. Esse é o homem responsável pelo churrasco. É o homem que prepara a carne, prepara tudo. Ele, o Mercino, que é o Gildo. Então, o sucesso da nossa festa, nós devemos muito a essa pessoa. Essa roda aqui, ó. Zé Fernandes, Bolivar, Micão, Celi Campeiro. Satã. Celi Campeiro. Satã é o homem que fez o gol do Torino em 60 e deu o título, hein? É o grande Satã. É o gol do empate contra o América. Satã que marcou o gol. Tá no jornal aí, tem um jornal pra ele ver.